Olá, rica tarde a todos! Eu sou Nara Miller e eu tenho um grupo de desafio no WhatsApp, que são de 7 dias em que a gente trabalha objetivos para relacionamentos top. Estou muito contente de estar por aqui. Hoje eu vou receber a Elisângela. Eu só vou botar aqui que estou no ar para ela. A Elisângela Piroli, a lista de formação dela é tão grande que eu vou ter que ler aqui, tá? Ela é psicanalista, coach, escritora, hipnoterapeuta. Ela colabora para a editora Conquista e uh, o FT também, PNL, crenças limitantes, e é uma especialista, uma pessoa muito prática. Vamos dar então as boas-vindas para Elisângela Piroli. Seja bem-vinda, querida. Olá, obrigada. Mais uma vez feliz de estar aqui. Coisa boa que você está aí. Hoje a gente vai falar de crenças limitantes que sabotam os relacionamentos, que detonam com eles. A Elisângela, assim, de forma livre, sem nenhuma pretensão, aceitou esse meu convite para a gente falar sobre crenças limitantes. Não só porque ela é especialista, mas é um dos grandes problemas que as pessoas têm quando elas se Sim, relacionam, elas levam essas crenças limitantes para os seus relacionamentos e acabam se sabotando sem saber. Então, assim, antes de sim. mais nada, Elisângela, eu não sei se tu quer falar alguma coisa da tua relação com as crenças limitantes, como é que isso começou para ti, esse teu interesse em querer ajudar as pessoas, em ter outros resultados de vida? Pode falar um pouquinho. Sim. Tudo começou quando eu fui mãe, né? A maternidade, ela muda muito uma mulher. E ali começa, acho que todas as sombras e crenças limitantes que vêm à tona, né? Tudo que estava escondido começa Sim, a brotar, porque é um cuidado com o outro que faz parte de você, né? E querendo ou não, o emocional ele vai ao extremo também, né? Porque é o tempo todo doação. Então, onde está a mulher ali, né? Foi exatamente como meu primeiro filho tem 12 anos, vai fazer 13. Foi exatamente uhum. nesse período que eu mergulhei no autoconhecimento. Já estudava um pouquinho antes, mas nesse período aproveitei e realmente mergulhei. Fui Sim, se fazer entregou cursos, de cabeça. meditação, de cabeça, de cabeça. Porque começa a vir vários questionamentos, né, da nossa infância. Querendo ou não, a gente precisa modelar alguém, né? Ter alguém para, olha, como que eu posso seguir? Como que eu posso entender para poder ser a melhor mãe, né? A gente sempre questiona e cobra para querer ser a Sim. melhor mãe, né? E Ser como a você vai ser melhor a melhor mãe, mãe? ter energia para, né, ser uma pessoa que se esquece às vezes de si, porque aquele bebezinho é prioridade, né? Sim, as coisas básicas, elas começam a ficar intensas, né? Eu lembro que, às vezes, o escovar um dente tinha uma hora que você fala, nossa, peraí, preciso parar e me cuidar, né? O básico. E com as limitações, você não consegue, porque a limitação, ela cega, né? E Sim. o medo, ele começa a vir, porque você quer um choro da criança, você começa a olhar o que está acontecendo, o que eu estou fazendo, o que eu posso melhorar. E ali eu mergulhei de cabeça no autoconhecimento, meditação. Depois eu tenho 3 filhos, né? Um de 12, de 10 e uma de 5 anos, a Isis. Felipe, Emanuel e Isis. E assim, hoje eu faço meditação com os 3 juntos, né? Hoje eles já conhecem as emoções deles, porque tudo que eu fui viver nesse período todo, eu passei para eles, Eles, cada curso, e tudo. eles foram presenciando a tua evolução, eles foram te tendo como espelho, um bom espelho também, né? Sim, sim. Afirmações, algum sentimento. Hoje eles já sabem o que eles sentem, por exemplo. Se alguém faz alguma coisa para eles, mãe, eu tô sentindo algo aqui que parece que é raiva, me ajuda. Né? E ali começa todas as ferramentas.
quando começa a ficar um pouquinho mais chatinhos, vamos dizer assim, vamos fazer uma meditação? Fazem a meditação, dorme, né? Trabalha o subconsciente, quando acorda, ai, mãe, da próxima vez, põe para mim fazer a meditação antes de eu ficar muito chato. Até reconhecendo quando está no lado luz e no lado sombra, né? Tão importante esse autoconhecimento. E conhecer essas crenças limitantes eu também chamo de mitos. Ou seja, coisas assim que a gente acredita e muitas vezes é justamente aquilo que está nos obstruindo, nos trancando de ter relacionamentos melhores. Tu vê, né? Para tu ter o melhor relacionamento com o teu filho, teu primeiro filho, tu te atirou de cabeça nessa história do autoconhecimento, do se descobrir, se descortinar como mulher, mãe, esposa, né? Tudo, e a parte profissional também, né? Porque eu nunca parei de trabalhar a me entender como mulher. Sim. Né? Peraí que deu uma paradinha aqui na internet. Eu nunca parei mesmo, né? Então era assim, casa, trabalho, né? Esposa, a parte profissional. Antes de trabalhar com essa parte mergulhar, eu fui design de interiores, já gerenciei loja, né? Já trabalhei com projetos, negociação, já tinha esse relacionamento com o outro nessa parte profissional. Então foi uma descoberta de uma nova Elisângela. Puxa, foi mudar toda a forma de se relacionar. Mudou a forma de se relacionar contigo, mudou a forma de se relacionar com o mundo, com as pessoas e com a profissão, porque tudo é relacionamento, eu encaro tudo como relacionamento, né? Tudo. Quando eu falo aqui do par romântico, é só uma das tantas facetas que é o ser humano experimentando a coisa, né? Experimentando. Exatamente. Hoje eu falo, você pode ser a melhor profissional, mas se você não tiver um relacionamento com o outro e não saber lidar com aquele até desde o que te agrada, aquele que te cutuca também, né? Você não consegue ter uma evolução. Então, hoje a inteligência emocional, para mim, é o segredo da humanidade. Sim, e dentro dessa questão da inteligência emocional, né, da pessoa se perceber, dela se ver, entender alguns conceitos são importantes. Por exemplo, eu gosto muito de explicar para as pessoas que são crenças limitantes, mas eu queria ver a tua opinião, assim, como tu percebe a crença limitante, né? A sua origem, o que vem depois da criação dela, o que criou ela. Né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho a respeito disso, Elisângela. Sim. Tá me ouvindo? Sim. A psicanálise, ela veio exatamente nesse período, né? Nós, como pessoas, através dos padrões antigos, né? Nos padrões que já vêm. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Deu uma travadinha. Tô te ouvindo, pode seguir. Tá. Então, assim, na psicanálise veio muitas respostas, né? De como nós nascemos e desde quando nós respiramos e vem os 5 sentidos, ali nós já começamos a sentir emoções que muitas vezes é do pai, da mãe, das pessoas que criam, né? E nós criamos padrões que vamos acreditando tanto nesses padrões que carregamos eles com a nossa razão e às vezes tem uma outra pessoa com uma outra criação, com outras razões e a gente quer colocar ali a nossa razão de uma forma que a minha criação foi certa e o outro vem e fala, não, a minha criação foi certa e quando você começa a entender que você só está carregando algo que alguém acreditou e que nem essa pessoa sabe por que ela acredita tanto, porque vem do quê? De pai, mãe, vovô, né? E de todos os nossos antepassados que a gente carrega e muitas vezes não sabe nem o porquê está carregando. Exatamente. Eu costumo dizer, assim, quando eu faço as mentorias em grupos ou os atendimentos individuais, que a gente vem com o DNA, com os dons,
mas também vem Uhum. com os ônus, Sim, tá? Ou seja, a gente vem com todas as questões assim bacanas para desenvolver, são heranças legais que nos levam para outros níveis de apreciação, de relacionamento, de materialização do ser humano na Terra, mas também vem um monte de coisa que a gente precisa desativar. sim. E o que Né? marca primeiro, infelizmente, acaba sendo negativo, né? Por isso que se você não trabalha a limitação, você acaba não encontrando o seu verdadeiro dom, né? Então, o segredo é o autoconhecimento, porque o negativo, ele grita muito mais, né? Se você tem um desafio para você ir, a primeira coisa que vem é o medo. E se você mergulha no medo, você para, você não caminha, né? Então, você precisa superar essa limitação para poder ter a ação e realmente descobrir o seu dom. Eu costumo também dizer para os meus clientes essa coisa do medo, né? Quanto maior o medo, maior é a oportunidade que está escondida por trás. Sim, Então, quando as pessoas elas entram nesse turbilhão do medo, eu costumo dizer, respira fundo, que o ar é nutrição, né? Vamos lá sim, nessas crenças limitantes que estão te dando medo. Medo do que tu tens, né? Exatamente, sim, mais detalhadamente, vamos ser mais precisos, porque a EFT ela precisa de detalhamento, ela precisa de que a gente seja mais específico com a técnica. sim, Claro, toda a EFT dá resultado, mas quando a gente quer resultado mais profundo, mais efetivo, ter maior clareza depois de uma prática de sim, EFT, a gente precisa ser bem específico para que a gente possa colher os resultados, não só o alívio do desconforto, o sim, desbloqueio do corpo físico, mas também a clareza. Ah, eu estou aqui. Né? Eu estou sim. vivendo isso aqui por causa dessa conexão. Então, assim, como primeira crença limitante, assim, que eu queria falar, é Uhum. a questão, o amor não é para mim, ok? Como Sim, é que tu sim. sente isso? O que tu acha que tem por trás desse amor não é para mim? Quais são essas consequências? Eu já vi muitas pessoas declararem isso, e eu mesmo já declarei, quando Uhum. eu ainda tinha esse tipo de crença limitante, né? Sim, Já me peguei em prantos dizendo, depois de passar por um determinado evento, o amor não é para mim, eu já tentei muitas vezes, tá? sim, Tanto sim, que eu fui me casar com, deixa eu ver com que idade eu me casei, 40, quase 44 anos, sim. tá? No papel, uma coisa que eu fugia, assim, que nem o diabo foge da cruz, né? Sim. Era uma coisa assim, não que alguém já tivesse me proposto casamento, mas eu namorava, mas eu não sentia aquela coisa, eu quero casar, entendeu? Sim. Claro, eu já estava nessa busca pessoal, mas eu tinha essa sensação que parecia que tinha uma coisa que me puxava para trás. Tá? Sim. E as crenças limitantes, elas têm esse puxão para trás, elas têm essa sensação de sabotagem, que parece que quando está tudo indo bem, a crença limitante despenca na cabeça da Eu falo pessoa, que assim, parece um imã, né? Você tá caminhando, daqui a pouco vem aquele imã gigante, faz assim, ó, pra trás, né? dá aquela freada para trás, assim, É, você fala, e pera, eu tava caminhando pra frente. o tranco do 120 por hora, né? Quando o carro dá a Sim, parada, assim, né? Não, tu sim. não vai por aí. Parece até que é uma coisa por fora, mas na verdade é por dentro. É Né? dentro, e quando você muda, tudo fica mais leve, você caminha e as coisas começam a acontecer. Para falar dessa crença, né, o amor não é para mim, primeiro de tudo, eu gosto muito de entender as palavras, né, o significado da palavra para cada um. Então, geralmente nos atendimentos e cursos falam, o que é o amor para você? Né? Então, amor não é para mim, tá bom, mas o que é a palavra amor? Quando você fala a palavra amor, cada um, eu tenho certeza que está assistindo a live, vai vir uma imagem, um arquétipo diferente de amor, né? Por quê? Porque esse amor, ele vem dessa nossa criação. Então, tudo aquilo que a gente escutou sobre amor, ele vai fazer sentido nesse momento para você. E se você ouvir uma outra pessoa falando, ai, amor não é para mim, porque aquele que ama sofre, ou porque aquele que ama fica preso, fica submisso,
Ah, não, eu não quero isso para minha vida, eu quero ser livre, né? Então, quer dizer, liberdade não é amor, né? Então, assim, o que que é a palavra amor? Enquanto você não entender o que está por trás dessa palavra amor, você não vai entender nem porque você fala que não é para você. Às vezes você está vivendo o amor, mas só de você entender e acreditar que o amor não é para você, você acaba não curtindo aquilo que está acontecendo já de verdade do seu lado, né? E muitas vezes, quando a gente procura tá do nosso lado. Só que a gente não sente, a gente não abre o coração. E o universo, às vezes, está em cachoeira, está efluente em cachoeira, né? Tá mandando, assim, Tudo. manancial atrás de rio, de vale, de queda d'água, tá abundante. E quando a gente está na crença limitante, é como uma malha repelente, é como um imã para confirmar, e também uma malha repelente. Sim. E enquanto você não enfrenta e não entende, né, esse medo e essa limitação, pode vir, eu falo que você pode dar um castelo com vários ouros dentro para a pessoa ela vai olhar que não é para ela e que ela não pode, ela não sente que ela pertence àquilo. Porque o sentimento de pertencimento é de dentro, né? Então a pessoa ela pode se sentir bem numa casa simples e num castelo, depende muito dela, né, de como ela está. Isso. E muito dos traumas vividos pode ter sido vivido pela própria pessoa, pode ser vivido pelos parentes que ela quer bem. Sim. Né? Por exemplo, viu muitos pais discutindo, brigando, traindo. Ou que nem eu vi uma vez uma aluna minha que foi o melhor, a melhor amiga dela estava em prantos e ela abraçando a amiga olhou para mim e disse assim, por isso que eu não quero me relacionar. Que também é uma outra forma de dizer que o amor não é para mim. Sim, Ela tá em ela acredita, né? Ela acredita muito. Então, enquanto ela acredita, você pode dar o príncipe encantado num cavalo branco que não é para ela. Coberto de ouro, com todo o dinheiro do mundo, com todo o amor do mundo, não vai enxergar, tá com aquele véu da crença limitante, né? Sim. Uma segunda crença limitante, assim, que eu gostaria que tu falasse um pouco a respeito, é a questão, homem é tudo igual. Aí o tudo igual é, todos eles não prestam, todos eles não são de se envolver, são irresponsáveis, só atrapalham, inútil, é tudo tarado, entra tudo no... todas as variações do homem não serve. Okay? Sim. Como é que eu costumo falar muito que é assim... Olhando e pesquisando nessas sombras internas, né? Eu costumo falar assim, que tudo que você julga, você acaba se tornando. Né? Então, nós temos dentro de nós, para achar o nosso equilíbrio, nós temos o nosso yang e o nosso yin, né? Que é o feminino e o masculino. Então, se você fala que o homem não presta, que ele é tudo isso, você está acusando você mesmo, o seu masculino. Né? E o masculino, o que é o masculino? O masculino tem a ver com ação, comunicação, né? Ele tem a ver com a parte de trabalho. Então, se você coloca que o homem não presta, provavelmente você vai ter problema no trabalho também. Porque tudo que você vai agir, que você vai colocar em ação, só que aí você não enxerga que está em você, né? Porque o homem não presta. Então, quando você vê, você está se tornando igual, então você acaba competindo com o homem. E quando você compete com alguém, o que você faz? Você precisa se tornar igual à pessoa para que você consiga ganhar o jogo, vamos dizer assim. Né? Então, e relacionamento não é um jogo, é se ver melhor, se ver intimamente. Então, quando a gente está na energia, eu percebo assim na tua fala a energia do conflito. Sim. Explícita. Ou seja, eu tô aqui brigando para mostrar que tu tá errado. Eu tô aqui tentando te forçar a ver, E muitas vezes, que nem tu tá dizendo, a mulher se masculiniza. Sim. E isso não tem nada a ver com sexo, viu, gente? Tem a ver com a parte interna e ações.
Isso, o sexo é uma consequência, é um outro momento. Nós estamos aqui falando de relacionar-se, estar com o Sim, outro, ouvir o outro, interagir com o mais próximo. Né? sim. Claro, o grupo de 7 dias pelo WhatsApp para o relacionamento stop, eu estou fazendo para relacionamento amoroso, mas o grupo já está se Uhum. dando conta que é relacionamento com tudo, é a É pessoa se todo. relacionando com o outro. Ainda tem mais 2 ferramentas para eu passar para o grupo para fechar os 7 dias, mas elas já Sim. estão fazendo as colocações de dizer exatamente isso. Ok, como me relaciono com as pessoas? Eu vou para qualquer Uhum. relação e me relaciono igual. Sim, Né? é bem isso, no trabalho, né? Porque você, tudo, eu falo que você pode ter o melhor produto, se você não souber expor o seu produto, né? Se vier alguém que é um homem, você não vai conseguir expor o seu produto porque o homem não presta, então o seu produto não é para ele, né? Então, assim, é algo que enquanto nós julgamos, nós mesmos nos bloqueamos, né? Não significa que a gente está bloqueando ninguém, está bloqueando nós mesmos, as nossas ações, né? Às vezes é bem comum, quando eu faço as mentorias em grupo, os atendimentos individuais, os cursos, né, que as pessoas digam assim: o homem não presta. Onde é que você ouviu isso antes? Sim. Né? Da onde Eu veio, cons- né? Quem falou? Exatamente. Quem é que era rígido na mentalidade sobre o homem na tua família? Às vezes é o próprio Uhum. homem que leva essa atitude rígida. Não solta Sim, a sua filha porque os homens estão soltos. sim, Tem sim, essa atitude de dizer nas entrelinhas: olha, o homem não presta, ele não serve. Então, quando o pai ou a mãe já teve uma situação que viveu traumática dentro do relacionamento com o masculino, sim, vai dizer e vai trazer para os papos do dia a dia. E são papos sim, recorrentes. Eu lembro que meus pais falavam sobre isso muitas vezes do nada. Às vezes estava fazendo lá a comida na cozinha e eu entrava na cozinha, dava 2 segundos, minha mãe olhava para o lado e começava a contar aquelas histórias tristes com o masculino. sim. Né? Depois era o almoço de domingo, tava Vai, lá a continua. mãe e o assunto continua, porque está conversando com a vizinha e a criança está ouvindo. Né? Sim. E como está naquele clã, acredita que é verdade aquilo ali, como única verdade. E Né? atrai, Oh, né? E atrai para ter razão, né? Porque você foca tanto naquilo que aí você vai escutar a vizinha brigando com o marido, sei lá. Tá vendo? Eu não tinha razão. e é justamente isso, a gente acaba focando e enxergando o mundo pela crença limitante. Que é o que faz todo o estrago nos relacionamentos. Imagina, quem é que vai querer se relacionar se todo o homem é falcatrua, é armadilha? Né? Sim, Quem é que vai querer ir avante, né, na vida, nos relacionamentos amorosos ou não? E aí chega no trabalho, o chefe é um homem, não é a sim, chefe, é o chefe. Sinalizando que é aquilo que a pessoa precisa curar sim. nela, naquele momento que ela está vivendo ali. Então, a vida vai dando oportunidades para as pessoas curarem, mas essas oportunidades elas acabam sendo mais dolorosas, mais que agitam mais a pessoa, que mexem mais com a pessoa, porque ela precisa curar aquilo ali, ela está pronta para curar aquilo ali, está pronta para eliminar aquela crença limitante. Sim, e enquanto ela acreditar que ela tem razão, ela só vai atrair isso, né? Então ela pode mudar de trabalho, ela vai atrair o mesmo chefe, a mesma personalidade. Ela vai mudar de trabalho, vai descobrir, por exemplo, que existe uma chefe mulher, porque ela vai criando estratégias, né? Só que aí vai ser o Sim. colega dela que vai estar do lado, que vai trazer essa projeção da mente. E aí, enquanto ela não entender e mudar dentro dela essa visão, ela vai ficar assim para a vida inteira, até que ela desperta, né, e muda o olhar.
Isso, eu lembro que eu também atendi uma cliente numa mentoria que o problema dela era que, como ela vivia no sertão nordestino, o pai foi perseguido por homens Uhum, até a morte, ok? E aí ok. ela foi ser advogada, trabalhar concursada na cidade dela. Quem é que ela Uhum, encontrou lá? Um homem que perseguia ela. uhum. Eu precisei muita sequência de FT para ela entender que aquilo reverberava na história anterior do pai. Ela Sim, absorveu aquele sofrimento do pai, aquela vivência do pai, e a gente não sabe toda a história do pai, mas ela pegou aquela parte de dor sim. e Culpou fez a crença alguém, né? limitante. Realmente o homem não presta. É do Uhum. conflito, é da morte, então vamos para a briga. Hã? Vamos para o Só que embate. inconscientemente ela também, se o homem não presta, porque os homens perseguiram o pai, ela também não percebe que ela também tá levando isso pro pai, né? Então, aquele que ela estava querendo defender, ela também acreditava que não prestava inconscientemente. Então é bem profundo, né? E depois ela casou com um homem que traiu ela. Aí ela se separou a primeira vez. Ela casou a Uhum. segunda vez. E o homem deu um tempo, esse novo marido, deu um tempo, começou a trair ela. Sim. Assim, parece inexplicável. Parece assim que a pessoa tem o dedo podre, né? Sim, e Conhece esse aí vem ditado, dedo aquela, vem podre? uma, sim, e vem uma outra crença, né? Ah, aí que vem várias crenças em cima de uma crença. Ah, o amor não é para mim, então vem de um foco, de uma origem, né? E a pessoa ela vai realmente desacreditando disso, né? Então ela precisa desconstruir ela inteira para poder recomeçar e acreditar no lado positivo da vida, né? Que tudo isso que ela viveu para algo bom, mas doeu tanto que ela acaba não acreditando no lado bom, né? Isso. E aí, o que, que eu fiz com ela? Com a EFT, eu levei ela até a infância para passar isso a limpo, para tirar a imagem do Sim, trauma com o pai. Depois eu sim, trouxe ela nos dois casamentos, no trabalho. Nós fomos reconstruindo a percepção dela das relações. sim. Olhando o lado Hoje, bom de tudo, né? Tem que olhar esse lado positivo em cima do negativo. isso. E que ela tem o poder de escolha, ela não é vítima. O pai se sentia vítima do processo. Uhum, Ela foi vítima dos dois maridos. Foi sim, vítima do colega que até processou ela na justiça. Bom, o desfecho da história, ela conseguiu uma remoção para uma outra cidade. uhum, Ela teve um terceiro filho. uhum. Filho, Que também é homem para ela trabalhar. isso. E ela tá muito feliz agora, entendendo que a vida é um espelhamento. Sim, Então, quando ela se sente abalada com alguma coisa do marido, do filho, ou com o filho, ela tá vivendo assim no paraíso. que delícia. Tá, ela conseguiu, porque ela ficou grávida durante uma das minhas mentorias. Não que a minha mentoria fertilize mulheres. Mas ajuda, você trabalha a crença até o corpo, também acaba se abrindo para essas oportunidades, né? Tudo E muda. não é a primeira mulher que fica grávida depois que faz uma mentoria comigo. Olha aí, viu? Ah, ai, só rindo, agora que eu me dei conta dessa história. Mas não foram todas também, mas o que eu quero dizer é que o corpo, isso que tu está dizendo é perfeito. O corpo liberado, a sua malha energética vibracional, isso vai trazer a possibilidade da pessoa ter energia livre para ela ser o que ela quiser. Ela Né? começa a Quando ela cocriar, ficou né? grávida, criar, cocriar, seja na forma de um bebê, que às vezes a mulher ela tá com bloqueios mentais, a gente nem falou aqui da maternidade em si, suas crenças limitantes. Eu já tive uma Sim, palestra num congresso virtual para mães e futuras mamães, que eu falei das crenças limitantes dessa questão da maternidade em si, né? Aqui a gente está falando do relacionamento do par romântico, né? Que é
Sim, Normalmente é antes, mas não tem problema que seja depois, mas são coisas diferentes que precisam ter olhares diferentes, né? sim. Então, hoje ela vive extremamente feliz, ela tá faceira, de vez em quando me manda fotos do guri, o Rafael, que é o gurizinho dela, né? E a gente ficou com uma amizade, porque ela curou aquilo ali, ela percebeu, ela não só teve confiança em mim e se dedicou ao processo de resgate dela mesma, né? Como Sim, ela ficou aquele laço assim de afetividade entre nós, né? Fiz palestra virtual na cidade dela, onde ela está morando hoje, lá no Acre. Foi muito bacana, assim, o tempo que a gente conviveu e a transformação que ela pôde usufruir com tudo isso. E eu sim. quero falar aqui, não sei se tu queres completar mais alguma coisa dessa homem não presta, dessa crença limitante, para eu mudar para a Eu última. acredito nisso, né? Buscar realmente esse homem dentro da gente e entender realmente a infância, né? O segredo tá na infância. Se você escutou, em quem você escutou, e sozinho não consegue, porque você acredita tanto nessa crença que você não consegue enxergar outros pontos. Então precisa ter esse acompanhamento para poder ajudar a enxergar as próprias sombras. É quando você enfrenta a sombra, aquele monstro, ele vira uma pulguinha e você vira luz, né? Tudo depende de você. E aquilo, mas precisa essa questão toda que está no corpo precisa ser transformada. Então, muitas vezes a pessoa acha, eu estou emocionado, é aqui que eu estou emocionado. Não, é no corpo inteiro. Todas as células do teu corpo estão vibrando aquilo ali. E é aquilo que tu está mandando para o universo. Tá? Sim. E você E vai assim, atrair, né? vai atrair a mesma coisa, né? Ou então vai repelir o que tanto almeja mentalmente. Eu costumo dizer para minhas clientes, muito importante essa questão de entender o que você está passando, mas então o que vamos fazer depois desse entendimento? O que vamos fazer posterior a esse entendimento? Vamos usar a ferramenta X, a ferramenta Y, vamos nos transformar, dar essa oportunidade de transformação. Elisângela, tá me ouvindo? Alô, tá me ouvindo, Sim. Elisângela? Oportunidade tem, Ai, que né? Só depende ótimo. da gente realmente acreditar. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tem muito da gente. Oi? Agora tô. Pode falar. Tu tava dizendo que depende muito da gente acreditar, é isso? Alô, Elisângela? Tu falou que depende muito da gente acreditar, é Oi, isso? Nara? Tá ouvindo? Tô te ouvindo, pode seguir. Oi. É que falhou aqui. Tô, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Então, assim, Tá. tem muito da gente acreditar e depois agir, ter uma estratégia, um plano de ação, tá? Sim. E eu tenho mais uma crença limitante aqui listada, que apareceu no grupo desse desafio do WhatsApp, que é justamente sobre a culpada dessa relação ter falhado sou eu, a mulher. Uhum. Okay? Uhum. Porque meu grupo são 30 mulheres. Sim. Tá? Nós estamos num grupo de 30 mulheres, então vem assunto de mulher, né? Sim. De mulher para mulher, que nem falava a Marisa, né? Sim. Propaganda. E é uma troca deliciosa, né? Ai, é maravilhoso, maravilhoso. Elas estão num despertamento, numa percepção de si, um nível de clareza sobre onde elas estão no ponto de atração delas relacional, que é algo impressionante, assim. Tá? O grupo está florescendo. Tá? Uma coisa muito bacana de ver, assim, elas me relatam tanto no grupo quanto no privado, é muito bacana. Mas me fala um pouquinho, sou culpada dessa relação falhar, né? Eu sou a imbecil que fez com Uhum. que essa relação. Agora tu olhou meu olhinho e se assustou, né? Eu sou essa imbecil, Sim. né, que jogou essa relação no lixo. Como é Sim. que soa pra É, ti isso? o que que acontece, né? Quando nós falamos de pai, mãe, vovó e tudo mais,
Na verdade, estamos falando dos nossos antepassados, que vai passando essa crença e a gente vai pegando. É, nós estamos falando de um sistema patriarcal aí, né? Onde a mulher passou por várias situações e, na verdade, assim, o homem, ele acreditava muito que tudo era culpa da mulher. Então, a mulher tinha que servir o homem a todo momento, né? Tanto é que os relacionamentos acabam não acontecendo de uma forma talvez melhor hoje em dia, porque vem dessa crença muito forte, né? A mulher não quer ser submissa, e ainda existe alguns homens que têm essa rigidez forte dessa parte patriarcal, né? E a mulher, às vezes, ela precisa competir com esse homem, que ela casa apaixonada e tudo mais, para poder ter valor no lar, né? Só que muitas coisas acontecem o quê? Por isso que eu fui mergulhar aí na maternidade através da sombra, porque querendo ou não, isso nós passamos para os filhos, né? Então, se nós passamos para os filhos essa competição, eles, quando tiverem relacionamento deles, também vão agir da mesma forma. E vai acontecendo enquanto um não chega e fala, peraí, deixa comigo, vou trabalhar o autoconhecimento e curar isso. Então, assim, isso vem quebrar muito esse ciclo, né? Quebrar, Fazer essa esse ruptura de ciclo. Sim, e vai vindo. Se você vai estudar aí, eu já cheguei em crenças limitantes da minha bisavó, para você ter uma ideia. E estava vindo em mim, era algo lá atrás que tinha a ver com o que eu estava passando no momento específico, né? Então, assim, enquanto eu não fui buscar a minha história, realmente você acaba acreditando no que o sistema todo fala, né? Que a mulher é a culpada de tudo. Mas se tem um homem que está presente, que está ajudando a mulher naquele momento, isso é um verdadeiro relacionamento, né? É um ajudar o outro, é colaborar, né? Se tem um que tá com problema e o outro tá melhor, peraí, o que eu posso fazer para te ajudar, né? E isso acaba não acontecendo por causa desse sistema patriarcal que ainda tá muito forte aí, né, na humanidade. Sim, e eu vejo a culpa como gatilho para autossabotagem. Sim. Quando a pessoa assume uma culpa, não uma responsabilidade, ela assume uma culpa, ela está naquela condição né? em que ela acredita que errou e foi imperdoável o seu erro, ele foi inaceitável para si ou socialmente, ela vai fazer de tudo para se punir. E aí atrai mais briga na relação, atrai pessoas difíceis para se relacionar. Sim. Para continuar ali lembrando do seu erro. E isso não é uma estratégia de mudança. Uma estratégia de mudança é: eu aceito essa responsabilidade e dentro dessa responsabilidade, ok, fiz isso errado, ok, então o que eu posso fazer para ter outro resultado? O que eu posso fazer para entrar numa outro nível de relacionamento com o meu marido, com o meu namorado, com o meu chefe? Né? Sim. O que está no meu alcance, que é o reempoderamento feminino, é o verdadeiro reempoderamento feminino. Sim, intuição, né? Aquela coisa, flexibilidade da mulher, não a competição com o homem, né? Sim, onde a pessoa está no eu preciso provar que eu tenho valor, porque essa sensação de eu sou a errada na relação, significa que eu não estou fazendo o que é necessário. Então aí a pessoa começa a correr atrás da máquina para mostrar para os outros, para a vida, para a sociedade, para o masculino, que ela tem condições de não errar mais. Aí que tá, né? Se ela quer mostrar para ela ganhar esse valor fora, nem ela se valoriza. Porque quando nós mulheres aprendemos a nos valorizar, não importa o que vão pensar, não importa o que vão falar. O valor, ele precisa vir de dentro, você precisa acreditar em você para você passar a sua verdade, e quem quiser acreditar, tá tudo bem, beleza, vamos. Quem não quiser também, paciência. Não é? Não vamos brigar por isso, por tá pensar diferente. Tá? Porque eu até hoje estava falando no grupo, ok, fulano falou mal a teu respeito, se comportou mal, foi abusivo, usou palavras rudes, fez tu passar vexame, mas
Lembra que todo mundo tem direito a falar o que quiser, pensar o que quiser, e cada um tem direito também de acreditar no que quiser. Exatamente. Assim como tu tens esse direito, eu tenho, todo mundo tem. Então, assim, Exatamente. quando a gente faz esse reconhecimento que a gente não tem toda a verdade do mundo, que a crença limitante, ela traz essa questão de eu tenho toda a verdade do mundo, né? Sim. Quero ter razão, né? As pessoas buscam razão e não ser feliz, né? Eu falo, eu quero ser feliz, gente, tá tudo bem. Eu posso ter razão e ser feliz, não vai combinar. Porque a realidade, ela é mutável. Nos anos 30, as mulheres, era uma vergonha usar uma calça. Hoje, a mulher, é difícil uma composição de roupa, é difícil que não tenha uma calça. Sim. Era vergonhoso nos anos 60, 50, a saia acima do joelho. Hoje se usa praticamente o cos. Sim. E tá tudo bem. E tá tudo bem, os bolsos ficam aparecendo, e outras coisas também, tá tudo bem. Né? Tá tudo Porque bem. os valores vão mudando, as Sim. percepções de mundo vão mudando, as limitações, as crenças limitantes, mas a gente precisa dar esse primeiro passo. Não só em perceber, mas tirar o peso disso do corpo, da malha energética, dos meridianos. Tá? Sim. Como isso é importante, é libertador. Outro dia, uma cliente minha que está nesse grupo do WhatsApp, do desafio, ela disse assim, Nara, eu removi uma crença limitante de vitimização dos meus pais na infância, e eu estava precisando, ela é pintora, ela é aposentada e pintora, e ela estava precisando terminar uma obra para uma pessoa doente, porque ela queria entregar a energia naquele quadro. Uma energia de esperança para a pessoa, tá? Que está com uma doença considerada terminal, ok? Entendi. E ela está desesperançosa. Então, ela não conseguia encerrar aquele quadro. No início, ela achava que era a energia da mulher, que a mulher estava desesperançosa e que tinha entrado nela aquilo, né? E aí ela estava naquela pasmaceira e eu disse, olha, isso ela me contou depois que ela removeu o bloqueio. E aí eu disse para ela, a gente cumpre a nossa missão quando a gente remove os mitos. Sim. Quando a gente remove essas crenças limitantes. E ela terminou, no dia seguinte que ela fez a tarefa comigo, nesse grupo de desafio, ela começou a pintar e terminou o quadro. Perfeito, inspirou. Há semanas com aquele quadro trancado, achando que a questão era com o outro. Mas era ela que estava pintando, então a questão era nela. Enquanto você não acreditar que o outro é seu espelho, né? Então, assim, aquele que você mais julga existe dentro de você essa sombra, que talvez não seja sua, mas você está carregando dos seus antepassados. Enquanto você não acreditar e não ressignificar, você vai continuar atraindo. Então, assim, é exatamente isso que você acabou de falar, né? Enquanto ela não se apossou desse papel e buscar essa esperança dentro dela, ela sempre acaba achando que é do outro e que o outro está bloqueando, né? Mas se o presente é seu e você quer dar, então olha para dentro. E é você mesmo que precisa fazer a sua parte na relação. Porque enquanto tu tá pintando, tu tá tendo uma relação com uma outra pessoa. Um relacionamento com uma outra pessoa. Porque tu tá fazendo aquela obra para aquela pessoa com um intuito, com uma ideia, com um propósito. Então, ok, a pessoa tá doente, ela tá passando por uma dificuldade. Claro que é difícil, uma doença terminal, ela tem um câncer, né? É muito difícil isso. Mas, assim, é tão importante a gente fazer a parte da gente. Sim, dá amor, né? E se dá amor, porque uma dedicação e eliminação de uma crença limitante é se dar amor. Sim. E ela fez isso. Ela primeiro se inscreveu no desafio. Ela é minha amiga há muitos anos. E ela nem me disse por que estava se inscrevendo. Ela simplesmente apareceu com a taxa de inscrição e escreveu.
Eu disse, ai, que bom, né? Uma amiga minha que vai participar do grupo. E depois ela vem com esse relato, né? Que aí, inclusive, ela tem um namorado, ela se dá muito bem com o namorado, ela se dá muito bem com o filho, né? Ela resolveu as questões de pai e mãe, ela já fez todo esse trabalho. Sim. E aí tinha ainda esse bloqueio lá atrás, né? E ela já tem mais de 50. Então, tu vê assim como as coisas podem se arrastar. Quem diz que o tempo tudo cura, para mim o tempo só disfarça e aprofunda. Sim. E traz outras oportunidades para você enxergar, né? Porque o tempo faz isso. Se você não conseguiu aqui, você consegue ali, né? Sempre tem oportunidades. Sempre vai ter oportunidade, mas sempre um sinal mais intenso. Nunca é um sinal suave, porque a vida já entendeu que tu não consegue compreender aquele sinal suave. Vai ficando mais intenso. Vai te dar um sinal mais forte. Um sinal mais forte, um sinal que mexa com você, que te mobilize para libertar. E eu me pergunto todos os dias na minha oração da noite, porque eu faço a minha oração da noite antes de dormir. Assim, como se eu me conectasse com o meu anjo de guarda e quem eu posso ajudar, né? Quem está no meu alcance ajudar. E eu sempre pergunto, o que eu preciso saber agora, tanto para minha evolução, como a evolução dessas mulheres que eu sirvo, né? Que eu ajudo. Então é como se fosse assim uma tentativa de que o universo me mostre, e aí eu sempre digo, me mostre suavemente, eu prometo que eu vou estar atenta. Sim. Quanto mais no agora a gente tiver, mais fácil a gente enxerga, né? Porque às vezes vem os pesos tão gigantes. Geralmente quando tem peso gigante eu falo assim, tá bom, ok, me rendo, deixa vir. Calma aí. Calma. Já entendi, vai com calma. E é muito dessa coisa assim da gente tá aberto para os sinais, né? E tá sem julgamentos, que era o grande ponto que eu queria chegar. O poder o julgamento. Claro que a gente não pode zerar o julgamento, como a gente não pode zerar a culpa, porque o outro lado da culpa é a responsabilidade. Okay? Sim. A gente não pode gerar os julgamentos, porque o julgamento ele é uma ferramenta que nos faz trazer opções de escolha. E aí tu escolhe entre fazer isso ou fazer aquilo. Sim. Okay? A vida vai te trazer opções e tu vai escolher. Okay? Eu acho que é mais fácil a gente aceitar que julga, né? Então, ao invés de fugir do julgamento, porque o problema maior tá na fuga. Né? Ah, não, eu não julgo. Aí daqui a pouco, mas sabe aquele ali, né? Então, assim, aceita que julga, e se você julga é porque tem algo por trás daquilo. Então, quando você aceita que julga e vai entender o que você está julgando, você descobre algo fantástico e é para você mesmo. Exato, perfeito. Partindo da aceitação, não da sensação de impotência, mas partindo da aceitação, né? Você consegue usar estratégias que possam lhe dar outros resultados. Perfeito, Elisângela. Eu não sei se tu queria trazer mais alguma crença limitante para adicionar essa lista aí. Eu trouxe só 3 crenças limitantes, mas deu papo para quase 1 hora aí. Alô, Elisângela? Acho que tem muitas, né? Oi, tô aqui, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode seguir. Tem muitas, né? Dentro dessas, eu acredito muito assim, que se vocês pararem para pensar, né? O pessoal que tá ouvindo a live, dentro dessas, vai desencadear outras, né? Nunca para, né? A nossa limitação, eu trabalho caindo profundamente na sombra aí, para enxergar várias situações, né? Há 13 anos direto, e você vai ficando com uma consciência ampliada, né? Observando cada vez mais, e vai ser, acho que, para sempre. Então, a gente é sempre um aprendiz, né? Sempre. Por mais que a gente estuda, conhece, vai e ajuda, né? Ajuda várias famílias, os resultados são fantásticos, mas eu estou sempre aprendendo com elas também, né? Então, é uma satisfação gigante quando a gente supera isso.
né? É verdade. E no nosso caso, assim, que a gente ajuda outras mulheres a superarem isso, é uma coisa muito poderosa, tu não acha? Sim, Tu não acha assim, é, não sente assim a tua capacidade e de outras mulheres que também atuam em erguer as mulheres e trazerem elas para o seu poder pessoal, que não tem nada a ver com briga, que não tem nada a ver com conflito, que não tem nada a ver com sufocar ou ter que provar que você pode, né? Que você tem direito a, porque muito dessa coisa do eu tenho direito a, então começa a praticar isso em ti, sim. né? Eu quero muito, assim, Elisângela, que tu deixe as tuas considerações finais sobre esse tema, e aí a Uhum. gente vai, infelizmente, ter que dar tchau. Sim, e tem algumas perguntas aí, Nara? Você viu? Não. Não apareceu nenhuma pergunta. Acho que o pessoal ficou chocado. Oi? O tema de hoje deixou a mulherada chocada. Eu acredito muito assim, que assim, eu vou falar o que eu fiz para minha vida, né? E hoje ajudo outras pessoas. Então, assim, quando você ajuda outras famílias, nós temos aí 95% de sombra. Então, eu acredito que a gente tem muito ainda que trabalhar. E cada vez que você se dedica para ajudar alguém, eu falo que quando eu facilito uma mulher a se curar, eu me curo junto, né? Porque é muito mais fácil, às vezes, você, ao invés de ficar esperando aqui, já trabalhar aqui, já enxergar aqui e já ressignificar você junto, né? Porque a gente está falando aí de antepassados e de vários, a constelação familiar fala muito, né, disso, né? Que um buraco lá atrás, ele acaba chegando aqui onde você está. Então, é isso, assim, é o autoconhecimento, né? O relacionamento, todos que você entrar, sempre vai ter um desafio, né? Sempre, não importa qual. Por quê? Porque já fala, né? A panela não quer encontrar a tampa já não é igual à panela, não é? Frigideira não tem tampa. Não tem tampa. Assim, a tampa já é diferente, duas panelas juntas não fecha, né? Não casa. Então, assim, a tampa, ela tem um formato, a panela tem outro. Então, enquanto a pessoa seja igual a você, ela não vai ser. O conflito está exatamente aí, né? Não vai fechar. E aí vem E aí vem o valor que cada um dá para as coisas. Para mim, o principal valor no amor, que nem tu falou no início, né? O que significa amor para cada um, né? Para mim, valor é liberdade. Amor, o valor que existe por trás do amor é a liberdade. Então, Sim, para eu conquistar essa liberdade com o outro, eu tive que baixar meus julgamentos para eu ter essa liberdade comigo. sim. E Tá? quem ama liberta, né? E se você liberta quem está do seu lado e você faz marcos positivos, ele pode caminhar, mas ele sabe onde ele vai ter o ponto seguro dele, né? Agora, se você quer aprender apegando, ele pode estar do seu lado, mas a cabeça dele está lá fora, né? Então, não adianta nada você querer pegar e grudar em alguém para que a pessoa faça o que você quer, né? Em cima desse conflito, porque ele pode estar do seu lado, mas a felicidade acaba não existindo, né? Não tem esse amor verdadeiro, né? Então, quanto mais você Sim. libertar e deixar a pessoa caminhar, realizar os sonhos dela e você realizar os seus, a conexão está exatamente aí. E a importância de fazer um trabalho, eu uso bastante FT, eu sei que tu também usa com teus clientes, né? Dos medos, o trabalho de base nos medos, né? Sim, Como isso, para mim, transformou toda a minha relação comigo, né? O medo de perder o outro, o medo de não ser bom o suficiente, isso dá uma outra live até, né, para a gente falar dos dá. principais medos nos relacionamentos. Se quiser, a gente marca mais para frente. Não quero te cansar, eu sei que tu também tem muitos compromissos. A gente pode falar de medos nos relacionamentos. Eu acho que ia ser uma Sim, live fantástica. vamos sim, topo. Só marcar e a gente se programa para falar.
Ai, coisa boa. Puxa, eu quero agradecer mais uma vez a tua presença, Elisângela. Foi muito iluminador esse nosso encontro, Eu para que mim, pelo agradeço. menos, né? Espero que os espectadores tenham curtido, né? Cliquem no aviãozinho aí para passar para os seus amigos, para os seus conhecidos, Sim. tá? No direct, para que vocês possam ter outras pessoas se beneficiando. Ah, Uhum. e o pessoal está dizendo aqui para mim, Nara, sobre medos, estamos juntos. Quero que a Elisângela Sim, volte aí. Vamos falar sobre medos nos relacionamentos. Puxa, dá muito pano para manga esse assunto, né? dá. De uma outra live. Eu prometo que depois a gente vai conversar e a gente programa alguma coisa, tá Tá, bem? eu quero deixar uma dica para todo mundo. Tem um filme maravilhoso na Netflix que fala exatamente sobre relacionamento. É A Prova de Fogo. É um filme Eu acho que eu assisti esse fantástico. filme. Ah, eles estão super mal no Oi, casamento, conseguiu me né? ouvir? Tô te ouvindo. Eles estão super mal no relacionamento. Eu acho que eu me lembro desse filme. É um filme Muito interessante. maravilhoso. Isso. E aí ele revê toda a atitude dele na É relação. um Eu filme achei muito de um bacana. bombeiro. É, assim, conta assim, é fantástico. Dá para ter várias dicas. Ai, coisa boa. Agradeço muito a tua presença, Elisângela. Eu vou encerrar a transmissão aqui. Oi? Eu agradeço a presença do pessoal aí na live, né? E muito obrigada mesmo pela tua presença, Sim. Elisângela. Um grande beijo. Sim.